E eu quero, nessa manhã, trazer uma reflexão que o Senhor me trouxe ontem à noite, que se encontra no Salmo 116. Alguns já até conhecem, Salmo 116, versículo 12. Enquanto você encontra o Salmo 116, eu quero testificar algo que me aconteceu no sábado retrasado. Eu fui passar o dia com a minha mãe e nós saímos e voltamos já bem à noite. Minha mãe mora bem distante, dá uma boa caminhada de carro. E ela tinha retornado de Recife, ela foi fazer uma viagem, retornou. E eu fui visitá-la e levei ela para passear, para um encontro. E retornando, eu retornei, deixei ela em casa, retornando ali com o meu carro, ali na estrada do Campo Limpo, eu vinha dirigindo tranquilamente, né? Eu tento ser o mais prudente possível, sempre manter uma certa distância. Mas já ao caminho, lá tem duas faixas, uma de ônibus e a faixa à esquerda, eu estava à esquerda, e um sujeito resolveu fazer uma conversão à esquerda imprópria. E quando ele fez isso, vinha outro carro do outro lado e ele não tinha como fazer a conversão e ele parou no meio da pista. Só que à direita, o carro tinha embicado para entrar. E eu me vi entre dois carros. E eu confesso que eu não sei como eu saí dessa situação. Eu senti uma mão que não era minha fazer um zigue-zague que eu seria incapaz de fazer. Eu senti a mão de Deus me guardando naquele momento, porque a colisão ela era certa. Eu ia bater na traseira daquele carro, não tinha o que fazer, porque à direita tinha um carro embicado. Mas aprove o nosso Deus, que é aquele que guarda a nossa vida, me guardar e me dar livramento. Por isso eu estou aqui grata ao meu Senhor. Posso estar aqui nessa manhã louvando a Deus, porque Ele me guardou mais uma vez. E podemos estar aqui. E pensando sobre isso, me veio o Salmo 116, versículo 12. Mas o salmista, ele começa a dizer, no primeiro versículo, que ele ama o Senhor. Ele começa declarando o seu amor ao Senhor, e ele faz isso por um motivo. Ele diz, amo o Senhor, porque Ele se inclinou e me ouviu. É maravilhoso como ele expressa esse amor, não só porque Deus ouviu, porque há alguma diferença em ouvir. Alguém pode ouvir você e não se atentar para a tua necessidade. Deus, ele ouviu o salmista. Ele parou para ouvir, ele não só ouviu. Ele diz, ele atendeu a minha súplica. E o salmista expressa o amor porque ele estava dizendo, os meus pés estavam caminhando para laços de morte, mas eu supliquei e ele ouviu a minha oração e livrou a minha vida da morte. E por isso o salmista estava expressando o seu amor, a sua gratidão pelos benefícios do Senhor. E não é assim na nossa vida? Quantas vezes os nossos pés nos levaram para caminhos de morte? Quantas vezes as nossas escolhas e trajetórias foram para o abismo? E sem que você percebesse ou se desse conta, o Senhor se inclinou e talvez você nem tenha pedido. E Ele livrou a sua vida da morte. Ele livrou a minha vida da morte. Por isso, nessa manhã, podemos dizer, amo ao Senhor. Porque antes que eu pudesse suplicar, antes que eu pudesse me dobrar, antes que eu pudesse lhe render graças, Ele se virou para nós e guardou os nossos pés do abismo. Por isso nós podemos nessa manhã nos inclinar e adorar e glorificar e exaltar, porque se nós voltássemos um pouquinho a nossa vida lá atrás,
Quantas coisas o Deus tem feito por nós. E aí o salmista continua agradecendo e expressando que havia lágrimas em seu rosto, que havia tristeza em sua alma, mas que o Senhor o havia restaurado. E no verso 12 ele faz uma reflexão, ele diz: o que é que eu posso dar a esse Deus? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que é que nós podemos oferecer a alguém que tem tudo? Se hoje você estivesse diante da pessoa mais rica do mundo, que tem tudo, o que é que você poderia oferecer a essa pessoa? O que você poderia dar? Nós não temos o que oferecer ao Senhor por todos os benefícios. Nós somos aquele filho que não foi gerado dentro da barriga de uma família. Sabe, quando nós decidimos ter um filho, ele é amado. E algumas pessoas tiveram um filho que não foi planejado naquele momento, mas aprendeu a amar. Mas há outras famílias que não puderam gerar seu próprio filho e foram para a fila da adoção. E quando você decide adotar alguém, é a maior expressão de amor, porque é uma decisão. É uma decisão. É como aquela família que decidiu ter um filho que não foi gerado dentro dela, mas que ela anseia por ter aquela criança, aquele adolescente, aquele ser nas suas mãos, que fica planejando como vai ser o quarto, como vai ser a casa, como vai ser a escola, como vai ser a faculdade. Assim somos nós. Filhos não legítimos, mas de um pai que decidiu nos amar. Um Deus que não só preparou a casa, não só preparou o quarto, mas que deixou já no seu coração um lugar para mim e para você, antes que você pudesse corresponder a esse amor. Antes que você pudesse se inclinar e dizer: eu amo ao Senhor por tudo que Ele tem me feito, Ele já havia decidido te amar. Você já era e continua sendo amado de Deus, antes que você decidisse o amar. Nós somos o filho adotivo que não fomos gerados no abdômen de Deus, vamos dizer assim, mas que fomos escolhidos por seu amor, que fomos alcançados por essa graça. Antes que você pudesse erguer a tua mão e reconhecer a sua soberania, Ele estava conquistando para mim e para você um lugar que nós não somos dignos. O preço não foi moedas de prata. O preço não foi dinheiro. O preço foi o sangue de um inocente. Eu fiquei meditando o que eu vim fazer aqui nessa manhã, e eu conversando com Deus, como tem sido as minhas ofertas, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando disso aqui. Quando eu saio da minha casa, que eu chego aqui, o que eu venho ofertar? O que você veio fazer nessa manhã fria? Eu vim dizer ao Senhor o quanto eu amo, o quanto eu sou dependente dEle. A minha alma me trouxe aqui com sede e desejo da sua presença, porque eu não tenho nada a oferecer a Ele. Por tudo que Ele tem me feito, sua bondade, pelo Cordeiro que me substituiu numa cruz que era minha, que era sua. Nessa manhã nós podemos render a Ele honras, louvores e graça, e será tão pouco diante de todos os benefícios que Ele tem feito por mim e por você. Então que nessa manhã nós possamos oferecer um coração quebrantado e contrito. Que possamos oferecer a nossa vida, que não é nossa. Nem isso é nosso. Nem isso. A gente fala: minha vida, eu mando. Mentira.
Nós não somos dono de nada. Nós não somos dono da nossa vida. O fôlego que temos é dele. A vida que temos é dele. E nessa manhã eu quero oferecer isso que sou tão pequena para ele, que resolveu me adotar, que resolveu te adotar e que te ama. Independente da forma como você entrou aqui, de repente você não consegue amar ele como ele te ama. Eu não consigo amar ele como ele me ama. Eu tenho pedido a ele, me ensina a te amar um pouco mais. Talvez você esteja como Pedro, que ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? E Pedro disse para ele, eu te amo. E ele perguntou de novo, tu me amas, Pedro? Ele disse, eu te amo. Mas o amor que Jesus estava perguntando era um amor maior. Mas Pedro estava dizendo, o amor que eu estou te oferecendo hoje não é aquele que o Senhor merece. É um amor pequeno. Mas mesmo assim eu te amo, Senhor. Que ainda que seu amor hoje seja pequeno para o Senhor, peça a Ele, me ensina a te amar como tu és digno de ser amado. Me ensina a te adorar como tu és digno de ser adorado. Me ensina a inclinar o meu coração, porque tu és digno de tudo isso. O que é que você pode nessa manhã oferecer a um Deus tão grande, que não precisa de mim nem de você, mas que se inclinou nessa manhã para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua petição, para ouvir a tua oração. Ele está aqui inclinado e dizendo, o que é que você veio fazer aqui? E eu estou aqui para ouvir o que você tem a me dizer. Então que nessa manhã você possa inclinar diante dele e colocar diante dele a tua necessidade, porque é para ele todas as coisas. Feche